Bom dia, graça e paz, como vocês estão? Espero que esteja bem. Nessa sexta-feira estou aqui para trazer uma palavra para o seu e para o meu coração que se encontra em 2 Reis 5, no versículo 9, que vai dizer assim: Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus cavaleiros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro e disse: Vai-te e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: Pensava que ele sairia e teria comigo, pois de pé, se pôr de pé e invocar o nome do Senhor seu Deus, moveria as mãos sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abaná e Efrade, os rios de Damasco, os melhores que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me lá e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disse: Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a faria? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficará limpo? Até aqui. Aqui nós vemos a história de Naamã. Quem era Naamã? Naamã, ele era um homem poderoso, ele era o chefe do exército da Síria. E Naamã, ele tinha na casa dele como escravo uma menina israelita, que ela foi tomada de Israel e levado para a Síria como escrava. E quando chegou lá, ela viu que o Naamã estava todo leproso. E ela olhou para sua senhora e falou assim: minha senhora, se o meu senhor fosse ter com um homem de Deus, ele ficaria curado. Acreditamos que ela foi criada nos costumes, dentro da palavra do Senhor, aprendendo a conhecer ao Senhor. E quando ela foi tirada da sua terra, ela teve a oportunidade de apresentar um Deus que podia mudar a história. Por mais que ela estava cativa, ela não olhou para a sua situação, mas ela lembrou que existia um Deus que poderia mudar a história de Naamã. E a esposa de Naamã foi e falou para ele: a minha serva falou que tem um homem de Deus que pode mudar a tua história. E ele foi atrás. E quando ele chegou lá, ele foi parar primeiro na porta do rei. O rei se indignou. E Eliseu ficou sabendo que Naamã estava lá. E ele mandou dizer para o rei: manda vir até mim. E o rei obedeceu, mandou ele descer. E Naamã chegou lá, ele estava querendo um espetáculo. Ele estava querendo algo grandioso. Porque ele se achava o bam. Mas ele não teve grandioso. Eliseu simplesmente falou para ele: vai até Jordão e mergulhe 7 vezes. Aleluias. E muitas das vezes nós queremos algo assim tão grande, tão estrondoso, para dizer que Deus está fazendo. Mas Ele está fazendo nos mínimos detalhes. Aleluias. E nós precisamos entender quando Deus está fazendo, quando Deus está trabalhando. Ele não é no grandioso, muitas das vezes é no pequenininho, é naquilo que a gente não crê, aquilo que a gente não dá mínima, é o que o Senhor está trabalhando em nome de Jesus Cristo. Naamã, ele precisava ser humilde, ele precisava se humilhar, porque ele se achava o bambambam, ele se achava o todo-poderoso.
Mas quando nós nos chegamos diante da presença do Senhor, nós precisamos nos humilhar, nós precisamos reconhecer diante do Senhor que nós precisamos de ajuda. Se o Senhor não nos ajudar, nada nós podemos fazer, nada acontece nas nossas vidas, porque nós precisamos estar dependente de Deus, a despeito de qualquer situação. Aleluias. O segundo mergulho foi obediência. Naamã, ele recebeu uma ordem. Quantas das vezes o Senhor fala, faça isso, faça aquilo, não faz, não vai, e nós não queremos obedecer? Nós achamos que do nosso jeito, da nossa maneira vai dar certo, só que não. Nós precisamos obedecer para que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Quando Naamã, ele entendeu que ele precisava obedecer, a cura aconteceu, aleluias. Nós precisamos ter fé, porque a fé, ela move montanha. Muitas das vezes nós falamos assim, eu acredito, mas quando o gigante se levanta, nós começamos a ter medo, né? Não vai acontecer, não vai dar isso, aquilo, aquilo outro, a gente começa a colocar um monte de empecilho, como Naamã fez. Se Eliseu tivesse falado para ele assim, vai lá, se lava no rio de Damasco, para ele seria cômodo ir lá. Mas o Eliseu estava querendo que ele fizesse só simples, que ele fosse até o Jordão e lá ele desse os 7 mergulhos para que ele pudesse ficar limpo. Nós precisamos ter fé. Quando a palavra sai do altar, nós precisamos acreditar que ela vai acontecer. Fala, Senhor, eu não sei como vai ser, mas eu creio que vai acontecer, aleluias, para que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. E nós precisamos nos purificar, nós precisamos nos limpar. Naamã, quando ele deu o mergulho, ele começou a se limpar, a se purificar de toda a imundície, de todo o pecado, de toda a carnalidade, para que o Senhor pudesse manifestar a obra dele na vida de Naamã, aleluias. E quando nós obedecemos ao Senhor, acontece uma resignificação nas nossas vidas, o que significa o Jordão. Porque o Jordão era considerado um rio de águas sujas, água imunda. Mas naquela água, quando Naamã começou a mergulhar, obedecendo, dando 7 mergulhos, e os 7 é o número de perfeição de Deus, aleluias. Ele começou a se limpar, e quanto mais ele mergulhava, quando ele subia, o corpo dele começou a apresentar cura, começou a pensar mudanças, e quando ele inteirou 7 mergulhos, todo mundo viu que a pele dele estava limpa, não existia mais lepra. E quando nós obedecemos, quando nós nos posicionamos, aleluias, não importa aonde o Senhor fala que a gente vai, é só obedecer, que as águas elas começam a se movimentar e no tempo certo começa a florescer, aleluias, para que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. O 5º é o renascimento espiritual, porque quando ele mergulhou, ele matou o velho homem, aquele homem cheio de pecado, aquele homem cheio de cheio de si, cheio de incredulidades. Ele foi matando e apareceu um novo homem, um homem ressuscitado em Cristo, renovado, transformado, curado, sarado e liberto. Isso acontece quando eu e você levantamos a mão ao Senhor e declaramos que Ele é o único Senhor e Salvador das nossas vidas. E conforme nós vamos caminhando, nos conhecendo ao Senhor, obedecendo a palavra,
confessando os nossos pecados e nossas impurezas e falando: Senhor, eu sozinho não consigo, Senhor, me ajuda, Senhor, tem misericórdia da minha vida. O Senhor, Ele começa a trabalhar e começa a nos mudar, Ele começa a transformar as nossas vidas, que as pessoas olham para as nossas vidas e começam a nos ver diferente, porque o nosso semblante não é mais o mesmo, mas é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, aleluias. E nós precisamos ser grato a tudo aquilo que o Senhor está fazendo sobre as nossas vidas. Naamã, quando ele percebeu e entendeu que ele foi curado, que a pele dele estava restaurada, ele entendeu que não existia outro Deus que poderia fazer o que o Senhor fez na vida dele. Foi o Deus de Israel que transformou a vida de Naamã. E ele foi grato. Ele voltou para agradecer a Eliseu. E ele agradeceu ao Senhor. Muitas das vezes eu e você recebemos uma bênção do Senhor, mas só que nós não voltamos para agradecer. Nós não olhamos para o Senhor e falamos: Senhor, obrigada. Nós não falamos isso, nós somos ingratos. Nós recebemos a bênção e nos abandonamos ao Senhor. E quando lá na frente tudo começa a dar ruim, nós falamos o quê? Que a culpa é de Deus. Não, mas a culpa é nossa, porque nosso coração é ingrato, nós somos ingratos, nós não sabemos agradecer ao Senhor aquilo que Ele já fez por nós e aquilo que Ele ainda vai fazer, aleluia. A cura, ela traz a salvação, ela traz a libertação, ela traz a gratidão, a disposição, a independência de crermos que existe um Deus que pode mudar a história das nossas vidas em nome de Jesus Cristo. A humildade, a obediência e a fé são caminhos para receber a bênção que vem do Senhor. Então não tem como eu e você receber a bênção do Senhor se a gente não andar em santidade, obediência, fé. Não tem como. Nós precisamos ser transformados todos os dias para que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. O propósito de Deus com Naamã era para mostrar para Naamã que não existe outros deuses a não ser o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Isso acontece na minha vida e na tua vida. Tem muitas coisas que nós colocamos na mão de outros deuses, de outras pessoas, que não acontece, mas quando nós colocamos na mão daquele que pode mudar a história da humanidade, que é Deus, o Todo-Poderoso, a nossa vida começa a ser transformada, a ser curada, a ser liberta, e as coisas começam a acontecer, e todos começam a olhar e falar se verdadeiramente existe um Deus na vida de fulano, porque a gente olhava para a vida de fulano, a gente não via nada. E fala: não tem jeito, vai morrer assim, tá repreendido em nome de Jesus. Mas quando Jesus entrou, quando Deus Todo-Poderoso entrou, a sentença foi quebrada, a história foi mudada, porque só existe um Deus que pode mudar a história da minha vida e da tua vida em nome de Jesus Cristo. Esse nome é Deus dos exércitos, é o Senhor Todo-Poderoso, aleluia. Naamã reconheceu o poder de Deus de Israel e decidiu levantar um altar. Ele levou terra de Israel para Síria, para poder levantar um altar de gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez na vida dele. Nós precisamos aprender com Naamã ser grato. Não importa aquilo que o Senhor está falando, muitas das vezes o Senhor está falando coisas e a gente não está entendendo nada. A gente não precisa entender, nós precisamos obedecer, porque a obediência, ela traz mudança, a obediência, ela traz transformação, ela traz cura. Não adianta eu e você querer viver algo, sendo que a gente está vivendo na mesma situação. Se Deus fala para nós, não peque mais, não roube mais, se você continua fazendo, como é que a tua vida vai ser transformada? Se você não está ouvindo a palavra de Deus, se você não está dando crédito àquilo que o Senhor está falando sobre as nossas vidas. E é tão interessante que em Gênesis vai falar que o Senhor, Ele criou os céus e terra em 7 dias. Foi perfeito, foi lindo, aleluias. E muitas das vezes nós não damos crédito
aquilo que o Senhor está falando, está fazendo, mas Ele está falando para mim e para você. Dá os 7 mergulhos, me obedece. Quando você me obedecer, você vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Basta que você se posicione, que você me obedeça. Tira tudo aquilo que eu falei. Tira as idolatrias da tua vida. Tira tudo aquilo que a gente tem colocado como ídolo. Ah, eu só vou porque fulano vai, eu só vou fazer. Não, você vai fazer porque Deus tá mandando, não é porque fulano tá mandando, não. Ah, eu só vou que... Não, você vai porque Deus tá mandando. Se fulano vai ou não, independente, você vai obedecer. Porque você não depende de fulano, você depende de Deus. E quem te dá fôlego de vida todos os dias é o Senhor. Não é fulano, não é botrano, não é cicrano, não. Muitas das vezes nós falamos, se fulano eu vou pra igreja. Se fulano, eu vou pro círculo de oração. Não, é você e Deus. Deus, Ele tá lá, Ele tá te esperando, e acorda, se posiciona, para que você possa viver. Se Naamã tivesse murmurado e voltado para si, ele não tinha vivido a bênção, ele não tinha sido curado. Mas mesmo assim, Deus usou o seu servo para falar com ele, meu pai. Se o profeta tivesse pedido algo tão grande, algo difícil, se eu não ia dar triplos no coração para poder obedecer, ele está te pedindo uma coisa tão simples. É só você entrar naquele rio podre, sujo, e dar 7 mergulhos. Que mal vai haver nisso? Vamos supor que eles, se não fizer bem, mal não vai fazer, vai lá, obedece. E ele foi impulsionado a obedecer. E o Senhor, Ele quer que nós sejamos obedientes para que nós possamos viver aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Quando nós obedecermos, nós temos o privilégio de viver as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Mas quando nós não obedecermos, nada acontece. Nós continuamos na mesma situação. E o Senhor, Ele quer mudar a sua história. O Senhor, Ele quer mudar a estação que você está hoje. Se você está numa estação de derrota, se você está numa estação de miséria, de vergonha, de opróbrio, o Senhor, Ele quer te restaurar hoje. Basta que você se posicione, obedeça, creia, aleluias, se humilhe diante daquele que pode mudar a história. Muitas das vezes, quando nós precisamos de algo, vamos supor que nós precisamos de 10 reais emprestado, nós nos humilhamos para os nossos amigos, nossos inimigos, e mesmo assim a gente não consegue o dinheiro, e ele sai falando mal de nós. Mas quando nós nos humilhamos debaixo da onipotente mão do Todo-Poderoso, no tempo dele, ele nos exalta, no tempo dele, ele nos socorre. Deus, ele não é que nem o homem, não. Deus, ele é amoroso. Deus, ele é bondade, ele é fidelidade, ele é santidade. E nós só estamos aqui pela sua misericórdia, que é o fato de a gente não ser consumidos, é a misericórdia do Senhor que nos renova todos os dias, aleluias. Quantos foram dormir e não acordaram? E nós temos o privilégio de acordar, ter o sopro de vida. Nós precisamos ser gratos ao Senhor, aleluias, para que nós possamos viver a plenitude da palavra do Senhor. Nós temos que começar a ler a palavra do Senhor e começar a declarar sobre as nossas vidas, orar a palavra, porque está escrito, aleluias. Jesus no deserto, ele jejuou 40 dias e 40 noites, e Satanás levou ele para o deserto, e lá no deserto Satanás se levantou contra Jesus, falando, se tu és filho de Deus, faça essa pedra se transformar em pão. Se você é filho de Deus, se joga, porque o Senhor vai dar ordem aos seus anjos a seu respeito. Mas ele falou, também está escrito, não atentará o Senhor teu Deus, aleluias. Então vamos começar a ler, meditar na palavra
e começar a confessar ela nas nossas vidas. Nós precisamos viver a palavra. Tá passando por situações de vício, começa a declarar a palavra, crendo, aleluias, que o melhor de Deus está por vir em nome de Jesus Cristo. E Mateus 5, no versículo 48, vai dizer assim: portanto, sedes vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste, aleluias. O Senhor nos chama a ser perfeito, como o nosso Pai Celeste é perfeito. Se ele mandou Naamã mergulhar 7 vezes, porque 7 vezes é o número da perfeição de Deus, aleluias. E nós vamos ver dentro da palavra, 7 é perfeição. Nós temos que perdoar 70 vezes 7. Então você já vê que o Senhor, ele nos chama a querer ser perfeito como ele é perfeito. Só que nós não vamos ser perfeitos como Deus, porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Mas nós precisamos tentar ser perfeito. Então nós precisamos obedecer ao Senhor, para que as nossas vidas sejam transformadas. Naamã viveu a cura de uma lepra. Mesmo resmungando, mesmo achando um absurdo, ele obedeceu. E a obediência trouxe cura, trouxe salvação, trouxe restauração, trouxe libertação para a vida dele, para a casa dele, em nome de Jesus Cristo. Que você possa mergulhar na palavra do Senhor, começar a declarar a palavra do Senhor em todas as áreas da tua vida que está leprosa, para que o Senhor venha trazendo a cura, trazendo a libertação, trazendo a restauração, trazendo mudança de sorte em nome de Jesus Cristo, que você possa entrar no meu canal e dar o testemunho daquilo que o Senhor já está fazendo, aleluias. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que os seus presos dele sobre ti tenha misericórdia de ti, que o Senhor te dê a paz. Se o Senhor assim permitir, na segunda-feira estarei de volta com um momento de oração. Fique na santa paz do Senhor, e aonde chegar o som da minha voz, que a doce presença do Espírito Santo de Deus traga restauração, traga cura, traga avivamento em nome de Jesus Cristo. Beijo no coração. Tchau, tchau. Fique na santa paz do Senhor. Shalom Adonai.